Meu nome é Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria, e hoje eu tenho a honra de trazer aqui a Isaurinha Farias, uma das maiores ativistas cristãs e anti-aborto do Brasil, uma guerreira do conservadorismo e da fé católica, que logo se juntará a nós aqui. Hoje nós vamos conversar sobre as heresias que estão tomando conta da igreja, infelizmente, esse documento herético aí da campanha da Fraternidade 2021, que é um descalabro completo, uma apostasia. E a Isaurinha vai conversar conosco sobre isso, ela vai me fazer algumas perguntas que eu vou responder. Nós fizemos a live no canal dela, mas infelizmente não ficou salvo. Mas agora vai ficar. O demônio não quer que fique salvo, mas com a nossa insistência nós vamos conseguir. Então tá aqui, Cristãos Pró Vida é a bela e inteligente Isaurinha. Estamos esperando a Isaurinha entrar. Boa noite, Paulo. Isaurinha, boa noite. Agora vai. Agora vai! Que é isso, pelo amor de Deus? Não salvou. Eu fiquei aperreada. Disse, meu Deus, não salvou a live. Mas é justamente isso, Isaurinha. O demônio ficou muito bravo com a mensagem que nós trouxemos. Então isso indica que nós É, estamos no caminho certo. só pode. É Agora verdade. vamos pedir a intercessão de Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro dos internautas, para que corra tudo bem. Vamos. A gente vai fazer a oração Nossa Senhora novamente? Vamos. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Bendita mulheres. as mulheres. Bendito é o Bendito. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Isaurinha, eu sempre fico muito feliz de conversar com você, porque nós compactuamos desta fé que nos une, dessa verdade que nos leva ao bom caminho, que é a fé católica. Claro que eu sou um pecador terrível, mas sempre que eu converso com você, eu me sinto melhor, elevado espiritualmente. Hoje nós temos um assunto triste para conversar, mas nós temos essa paz que Cristo prometeu para nós, que não é uma paz política, uma paz militar, mas é uma paz espiritual. Apesar do mundo estar em revolução, um mundo convoluto, nós temos a paz de estar buscando seguir a verdadeira doutrina. Verdade. Pois é, nós hoje vamos falar sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, não é? E vamos falar sobre tudo o que está acontecendo. Essa semana foi muito debatido, vários sites falaram, vários canais, blogs. A mídia toda está falando sobre isso porque realmente a CNBB esse ano praticamente escancarou a questão política, né? A sua questão política está praticamente essa carta, o texto da carta é um texto completamente revolucionário, não fala em salvação, não fala em fé. E eu queria muito que Paulo falasse aqui com a gente sobre isso, né? Sobre toda essa questão de como ele, como católico, ele vê isso e o que, por exemplo, um padre, qual seria um padre, por exemplo, ele pode se negar a seguir essa carta? Existe algum tipo de penalidade que ele possa sofrer? Não, essa carta, além de ser herética, além de ser contrária aos ensinamentos da sã doutrina católica, ela não tem nenhum poder vinculante. Inclusive, eu gostaria de pedir aos fiéis para que não ofereçam nenhum dinheiro na coleta do Domingo de Ramos. Porque esse dinheiro, como a Isaurinha muito bem lembrou na outra live, ele vai para ONGs revolucionárias, heréticas, apóstatas e até criminosas. ONGs que incitam o crime do comunismo, ONGs revolucionárias, abortistas até. Então, boicotem. Não doem nada no dia do Domingo de Ramos, porque esse dinheiro vai para essa campanha criminosa aí, essa campanha da fraternidade. A não ser, é claro, que vocês vão na missa da Santa Décima, aí tá tudo bem. Mas se vocês forem na missa nova, não deem nada no Domingo de Ramos. Exato. E se quiser doar o dinheiro, doe a alguma pessoa que esteja na rua, algum mendigo, ou então pode até doar à igreja outro dia. Mas exatamente nesse dia, o que é que vai acontecer? Todas as doações, toda a coleta vai para esse fundo da CNBB, né?
esse 40% vai para o Fundo Nacional e 60% vai para o Fundo das Regionais da Diocese, né? E é bom a gente colocar aqui que a maioria são ONGs e movimentos revolucionários, tá? E tá ligado a essas causas esquerdistas, causas progressistas, né? Que falam sobre aborto, sobre movimentos LGBT e tudo mais, que é totalmente em dissonância com o que nós compactuamos, né? Com o que a igreja verdadeira compactua. É uma perversão, como nós explicamos na outra live, uma perversão da ideia do amor. Não é o amor que inclui em si a responsabilidade, mas é uma hipocrisia que busca um senso de pertencimento a uma nova ordem mundial, onde se evita a exclusão que esse sistema está promovendo contra os verdadeiros cristãos e os verdadeiros conservadores. Trata-se apenas de uma forma de ser aceito para melhor pregar as falsas doutrinas. Trata-se de uma posição que confunde os bens temporais com os bens espirituais e trata o amor como uma forma de ser legalzinho, uma forma de ser aceito, uma forma, como você bem citou, de pertencer a uma coletividade laica que nada tem a ver com a salvação da alma e que nega a verdade ao próximo, que não se sacrifica pela verdade. Essa é a novilíngua que está por trás desse falso conceito de caridade, dessa campanha da Fraternidade 2021. Exato, gente. E para vocês terem ideia, para quem não assistiu a primeira live, o grupo, né, quem é que está comandando, quem que está organizando toda essa campanha da fraternidade? São 8 pastores protestantes de seitas diversas e 2 sacerdotes católicos, tá? E quem é a líder? É a pastora Romy Ben, secretária-geral do CONIC, depois a gente vai falar sobre o CONIC, né, que é essa organização que vai assinar, né, esse texto base, né, que mais parece um panfleto revolucionário, né, gente? Então, esse texto básico, o que é que ele fala tanto? Ele praticamente, vamos ver, ele fala em Maria, Nossa Senhora, né, Mãe de Deus? Não, não fala. Ele fala em São José, ano de São José, né, que estamos falando de São José? Não fala. Ele fala, por acaso, quantas vezes em católicos, né? Apenas na hora da polêmica, tá? Ele fala em sacramentos, né? Ritos sacramentais, quase não fala, praticamente pouquíssimas vezes. Quantas vezes esse texto fala em LGBT? LGBT, sim, ele fala. Ele fala em Marielle Franco. Ele fala 8 vezes Marielle Franco. Quer dizer, 2 vezes, 3 vezes Marielle Franco. Não fala 0 Maria. Maria, Mãe de Deus, não fala. Fala feminicídio, racismo estrutural. Gente, tudo virou praticamente, a campanha da fraternidade virou uma questão política ideológica. Eu quero que nosso querido Paulo Fogos fale um pouquinho do que você está lendo na imprensa e as suas impressões pessoais sobre tudo isso. É terrível. Trata-se realmente de uma tentativa do demônio de criar uma falsa igreja, e o arcebispo Fulton Sheen, que é um homem de Deus, um venerável Fulton Sheen, falava muito bem na sua exortação aos fiéis, expondo as mentiras do comunismo, e inclusive cabe citar que alguns dos autores desse documento são comunistas declarados, ficou aí defendendo o impeachment do Bolsonaro, etc. Eles estão a serviço do demônio para criar uma falsa igreja. O arcebispo Fulton Sheen falava, vão tentar macaquear a igreja católica. E isso está acontecendo paulatinamente desde que criaram esta seita cismática por ocasião do Concílio Vaticano II. E o que eles estão agora fazendo não é outra coisa senão a manifestação daquilo que foi plantado, de uma semente maligna que foi plantada por ocasião do Concílio Vaticano II. A desculpa desse concílio era pastoral, toda a destruição das antigas tradições, da antiga liturgia, tinham como desculpa a pastoralidade, e o resultado não podia ser outro. Foi o esvaziamento dos bancos das catedrais, porque abandonou-se a sã tradição da igreja. Abandonou-se o tesouro da tradição da missa tridentina. Mas o que eles plantaram foi criando aí
novas ramificações que se manifestam de forma demoníaca nesses documentos heréticos que têm surgido. Um deles, nós já comentamos sobre isso, é a Fratelli Tutti, uma encíclica repleta de heresias e de erros ensinadas pelo cardeal Bergoglio. Agora, não existe papa que ensine heresias. O que existe é alguém que perdeu o vínculo com o vicariato de Cristo pelas suas heresias. E o próprio Papa Francisco não usa mais o título de vigário de Cristo. Eu não sei por que, então, que eu devo segui-lo e obedecê-lo. Eu só obedeço o sujeito que está lá no trono de Pedro se ele for um vigário de Cristo. Se ele não é um vigário de Cristo, ele não é ninguém para mim. Então, esse é o ponto. Agora, vem esse documento de um bando de bispos excomungados, late a sentença por serem comunistas, e começam a pregar erros. Eles não estão pregando a caridade, eles não estão pregando o respeito ao pecador como filho de Deus, eles estão pregando o respeito ao erro, a relativização da verdade. Estão dizendo que está tudo bem em praticar atos homossexuais, que está tudo bem em defender doutrinas vermelhas, que está tudo bem em defender ideologias, Estado laico, esse tipo de coisa, e não está. Estão dizendo que nós temos que respeitar as religiões indígenas como se elas fossem verdadeiras, como se elas fossem caminhos de salvação, e não são. Uma coisa é defender que os índios tenham o seu direito à propriedade privada, que o comunismo sempre negou. Uma coisa é defender que os índios tenham seus direitos naturais respeitados. E isso a Igreja Católica promoveu melhor do que ninguém, evitou a escravidão dos índios, etc. Outra coisa é deixar com que os índios percam a sua alma ao não anunciar a eles a verdade do Evangelho. Não dá oportunidade de salvação, né? É a total falta de caridade. O sujeito prefere ser respeitado por essa sociedade doente, modernista, do que falar a verdade. E ainda que só uma pessoa ouvisse essa verdade, é uma alma que vai ser salva, valeu a pena. Valeria a pena passar por uma vida de martírio, sofrimento e morte se for para salvar uma alma. Mas não. Eles não querem nem tomar um xingamento no Twitter, um cancelamento no Twitter. É ridículo o que está acontecendo. Eu citei, Santa Catarina de Siena disse: os atos homossexuais são tão pecaminosos que até o demônio se contorce de horror. E eu não estou dizendo aqui para desrespeitar os direitos dos homossexuais, mesmo porque quem fazia isso é a esquerda. Che Guevara matava homossexuais. A esquerda atual usa os homossexuais como massa de manobra e depois promove a invasão muçulmana da Europa e os homossexuais vai acontecer o quê com eles no califado, né? Você já imagina. Agora, aquele que realmente tem amor ao próximo, ele vai corrigir os erros, ele vai chegar para o homossexual e falar, ó, o seu ato homossexual é pecaminoso e pode te levar para o inferno. Assim como vai chegar para mim e falar, ó, para de comer porque a gula é pecado, vai para o inferno. Isso é caridade. Quem tem mais amor? Um pai que dá uma bronca no filho, o filho fica bravo, ele não poupa a vara ao filho, como está em Provérbios? Ou o pai que é legalzão, inconsequente? Quem é o homem que tem mais amor à mulher? O hipócrita do Fiuk, que fica, ai, desculpa por ser homem, mimimi. Ou o cara que é macho mesmo e tá pronto para matar um estuprador, para matar um sequestrador e salvar uma refém mulher? Quem tem mais amor? Essa é a pergunta que eu faço. Amor é sacrifício e responsabilidade, não é ser legalzinho, não. E a gente vê que esse texto base, ele combina muito com essa questão toda do marxismo, né? O marxismo cultural, e que fala muito sobre a destruição dessas bases da sociedade ocidental, né? A família, tem que destruir a família, de toda forma tem que destruir a família. Como é que eles vão destruir a família, né? Dizendo assim, não existe família, família pode ser qualquer coisa, né? Então, assim, é uma forma também de você trazer a destruição dessas bases importantes que sustentam uma sociedade, destruir a religião, destruir o cristianismo, né? É o que nos faz forte, é o que ainda está sustentando o nosso país realmente. Somos nós cristãos, né? Que nós não estamos querendo aceitar essa pauta progressista de aborto, ideologia de gênero, a não ser que seja empurrada à força, não é? A contragosto, como está acontecendo nos Estados Unidos, na França, na Argentina. Pois é. E é interessante que há poucos anos atrás nós tínhamos a ideia de que a relativa liberdade que nós tínhamos aqui na América Latina era algo garantido. Eu vi um dado de 2018 que mostrava que o Chile tinha um índice de liberdade econômica muito maior que o nosso, uma estabilidade que foi conquistada ali pelo Pinochet,
ainda que relativa. Pouco tempo se passou. E olha para o Chile agora. Um país onde você não pode sair de casa, com toque de recolher, com barricadas policiais, que impedem até a pessoa de morar no bairro e trabalhar no outro. Isso aconteceu aqui com o nosso vizinho, que era mais livre e mais estável que nós. Olha a Argentina. Acabou. Aprovaram aborto na Argentina inteira, exceto numa província que uma juíza católica iluminada por Deus ali proibiu. Olha a Venezuela. Olha a Colômbia aprovando aborto também. Então, o Brasil e a México, daqui a Polônia vão pouco. ser os últimos. O México. As, O Brasil e a as Polônia vão ser os feministas últimos. mexicanas estão acampando praticamente no parlamento para forçar que o aborto seja também legalizado no México, né? Lá é que nem no Brasil, é proibido, não é legalizado. As feministas estão acampando lá. Então, eu sou contra imposto. Agora, já que o pagador de imposto teve que pagar imposto, pelo menos usa direito. Usa para pegar uns veículos blindados do choque e passar em cima dessas feministas aí. Pelo menos isso. Olha, não fala Agora, essas coisas, senão vão acabar cortando a nossa live, viu? Mas a questão é que restam poucos bastiões de catolicidade conservadora no mundo. Praticamente só o Brasil e a Polônia. Então nós temos uma responsabilidade teológica em relação a isso. E nós temos uma responsabilidade teológica também de não aplicar as políticas assassinas e anticientíficas da OMS no que tange a fraudemia. Porque justamente você falou um ponto importante hoje comigo sobre o que estão fazendo com a quarta-feira de cinzas. Por causa da fraudemia, aí você sabe melhor do que eu. Como é que eles mudaram aí o ritual da imposição de cinzas? Sim, pessoal, para quem não assistiu a nossa primeira live, que foi lá no meu canal e não foi salva, né? A gente tinha abordado sobre essa questão que eu estava em dúvida. Sobre, e aí, como é que fica essa situação, né? Porque vai ser o seguinte, em função da pandemia, o Vaticano muda o rito de imposição das cinzas no início da quaresma, tá? E aí é o seguinte, eu vou ler um trechinho bem rapidinho, tá, gente? Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter aspergido com água benta, sem dizer nada, precisa nota. O sacerdote volta para os presentes, diz só uma vez para todos usar a fórmula. Se encontra no missal romano, convertei-vos e acreditai no evangelho. Ou lembra-te que és pó e da terra voltarás, né? Depois prossegue a nota. O sacerdote lava as mãos, coloca uma máscara, protege o nariz e a boca e impõe as cinzas a todos os presentes que se aproximam dele, ou se for mais conveniente, aproxima-se ele do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega as cinzas e deixa cair sobre a cabeça de cada um sem dizer nada. Sem dizer nada. É isso que eu tinha passado. E eu perguntei ao Cogos se esse sacramento, se era um sacramento, se era um rito sacramental, se ele iria ter validade. Não tem. Para entender por que não tem e por que isso é um ataque grave à fé dos católicos, nós temos que entender a diferença que existe entre um sacramento e um sacramental. Sacramentos são 7, eles são instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, e eles são sinais eficazes da graça. A eficácia dos sacramentos depende da própria operação. Por isso nós falamos em teologia ex opere operato. Ou seja, é pelo próprio ato que se realiza ali a eficiência na aquisição da graça santificante. Já o sacramental, ele não é um sacramento instituído por Cristo, e a sua eficácia depende da disposição de quem dá e de quem recebe. No caso dos sacramentos, é claro que alguma disposição é um pré-requisito para que esse sacramento seja válido. Então, exemplo, o sacramento da confissão. É preciso que aquele que vai confessar tenha a disposição de não mais pecar, o arrependimento e o coração contrito. Agora, não é necessário que tenha uma contrição perfeita e também não é necessário que o sacerdote confessor seja um santo. Porque a eficácia do sacramento da confissão depende da matéria e do ritual. Porque você está confessando para Cristo. O padre age em persona Christi. Agora, quando se trata de um sacramental, a piedade de quem recebe é muito importante. Porque aquilo é uma graça temporal que está penetrando na alma pela própria atitude piedosa. Então, em teologia, nós chamamos de ex opere operatis. Depende da disposição de quem recebe. Então, existem vários sacramentais. Por exemplo, este sacramental aqui que eu estou usando é um escapulário. Com ele,
eu faço parte da família carmelita. E eu tenho várias prerrogativas espirituais por isso. A imposição do escapulário é feita uma única vez, depois você pode usar o escapulário que você quiser. Ela me foi feita, eu tive a honra de ter o meu escapulário imposto pelo meu amigo padre João Bechara. Agora, é claro que eu precisava ter uma disposição. Eu não podia chegar lá e querer o escapulário como um amuleto. Ah, me dá o escapulário aí que eu não pego o coronavírus. Não, a minha disposição era pertencer à família carmelita e me tornar ainda mais devoto de Nossa Senhora, etc. Então, essa era a minha disposição ao receber o escapulário. Quando você vai receber a imposição de cinzas, isso também não pode ser encarado como um amuleto, como um talismã, senão vira superstição. Senão vira aquela coisa de pendurar uma ferradura na porta. Isso é uma superstição, e superstição é condenada pela Igreja Católica. A imposição das cinzas é um sacramental que nos lembra da finitude do homem. Ele é um memento mori. Então, está na Bíblia, está em Gênesis que nós viemos do pó, e está em Gênesis que ao pó nós voltaremos. As glórias do mundo passam. A glória de uma moça maravilhosa que faz sucesso, passa. A glória de um rei, de um imperador, de um general que voltou de uma batalha vitoriosa, passa. Tanto é que quando um general romano voltava em triunfo de uma batalha... Oi? Sarah Winter. Olha a Sarah Winter aqui, grande beijo para ela. Ela que é uma bela guerreira do Brasil. Fico honrado com a presença dela. Tenho muito orgulho dela. Muito, muito mesmo. Também. Eu assisti hoje a live da Sarah. Desculpa te atrapalhar, Cogos, mas assisti hoje uma live dela e o curso dela que ela está fazendo é muito bom, de alta cultura. Vale a pena quem quiser fazer. Gente, faço. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Também recomendo fortemente o curso de alta cultura da Sarah Winter. E a imposição das cinzas, ela é um memento mori. Quando o general romano voltava em triunfo, tinha um sujeito que vai falando memento mori, não deixa subir a cabeça, né? Então, toda a ideia da imposição do sacramento, do sacramental, né, a imposição das cinzas, é a ideia de que, como nós vamos morrer e as nossas glórias são finitas, temos que lembrar da única glória que existe, que é a glória de Cristo, que ressuscitou. Cristo passou pelo domingo de Ramos. Ele recebeu as glórias do mundo, a aclamação do povo de Jerusalém, e depois aqueles ramos são queimados para fazer as cinzas, porque aquele mesmo povo que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo, depois o apedrejou, o acusou e mandou soltar o assassino Barrabás no lugar dele, no que foi o primeiro grande voto democrático da história, né? A primeira grande eleição democrática, crucificou o inocente Cristo, soltou o assassino Barrabás, diga-se de passagem. Então, o que resta? O que resta é o fato de que Cristo foi obediente até o fim à vontade de Deus Pai e ressuscitou em glória, como foi prefigurado aos apóstolos no mistério da transfiguração no Monte Tabor. É isso que resta. Tudo que nós temos de glória aqui no mundo vai passar. A única coisa que fica é o amor a Deus, é a aquisição da graça santificante. E por isso as palavras: converta-se e creia no Evangelho. Converte e crede no Evangelho. E aí coloca as cinzas na nossa testa, fazendo a persignação, o sinal da cruz, que também tem uma função de exorcismo. O sinal da cruz espanta o demônio. Agora, você vai lá, não tem o sinal da cruz, o cara simplesmente despeja um pozinho na sua cabeça. Não fala as palavras. Em vez de assumir que a nossa vida é finita, ao pó voltaremos, e por isso temos que nos converter ao Evangelho, o sujeito vai lá com medo do coronavírus. Então ele não acredita mais que ele é pó e ao pó voltará. Ele acredita que ele é imortal, ele é o Highlander, e a única ameaça para ele é o coronavírus. Se ele sobreviver ao coronavírus, ele não precisa mais se preocupar com o Evangelho, porque ele é imortal. Então é um antissacramental que estão fazendo conosco. Estão atacando a igreja. Tem coisa até pior que isso. O que eles estão fazendo com a Eucaristia, o sacrilégio, o abuso litúrgico que eu vejo todos os dias fazendo com a Eucaristia, aí é pior ainda. Porque aí não é mais um sacramental. Ali é a presença real de Cristo no sacramento da Eucaristia. Ali é blasfêmia que estão fazendo. É uma coisa sacrílega. Eu já vi gente querendo colocar a hóstia dentro de plastiquinho. Dá vontade de falar um palavrão aqui. Não sou capaz de falar um palavrão no meio da igreja para evitar uma coisa dessa. Não, agora, e a gente tá vendo tanta aberração. Teve a missa da maconha. Com o padre, mano do padre Ticão. Outras missas. Padre o quê? Missa da maconha com o tal do padre Ticão. Padre Ticão, para você é Inquisição. Pois é.
Então a gente tá vendo tanta coisa, aí coloca tantas coisas absurdas, pelo amor de Deus, que... E outra coisa, Cogos, uma coisa que eu tava percebendo, assim, assistindo a missa, participando da missa esses últimos domingos, o diácono e o padre, eles têm que levantar os dois no mesmo momento, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É assim agora, é? Eu Não, pensei que deveria ser só o padre. é só padre. Pois é, aqui em João Pessoa está sendo assim, o diácono na mesma hora, com Cristo, em Cristo, aí é o padre e o diácono levanta na mesma hora, sabe? Cada um segurando. Não, isso aí é Uma, é, mais uma deturpação litúrgica. Porque na hora da doxologia é o oferecimento máximo do sacrifício de Cristo a Deus Pai. Então, nessa hora, é o culminar da missa. Na hora da doxologia é o sacerdote, com o seu mundo sacerdotal, agindo em persona Christi, oferecendo o Cristo real para Deus Pai, que é o sacrifício que nos redime. Por isso que nessa hora o fiel não pode repetir as palavras, né? Com Cristo, por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Nessa hora o fiel fica quieto. Ele só vai responder o amém. Agora, querem democratizar a doxologia? Tem um amigo meu, João Bertoni, e ele tem um canal chamado English and Liberty. O último vídeo que ele postou ali era junto comigo. Nós falamos sobre o mal que é a democratização da liturgia da igreja. Aí agora já tem esse negócio de querer diaconisa, leitora mulher, ministra extraordinária da comunhão. Isso tudo é sim. antilitúrgico. E eu falo disso na live, porque a própria Santa Maria Madalena não encostava em Cristo, só os bispos encostavam em Cristo. Nossa, tem fotos assim na internet que eu fiquei chocada. Uma mocinha segurando o corpo de Cristo, a hóstia, junto do padre, levantando e falando, né? Com Cristo, em Cristo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Mas aqui na igreja Santo Antônio, na paróquia Santo Antônio, está sendo desse jeito. O padre e o diácono estão levantando o corpo e o sangue, né? A hóstia. Eu Eu sempre, achei muito estranho. eu sempre falo que a liturgia é a cola da doutrina. Então, a liturgia é uma série de símbolos que exprimem uma realidade, uma verdade real que é a teologia católica. E toda a doutrina católica, ela encontra a sua cola, o seu amálgama na liturgia. O ataque à liturgia é um ataque indireto à doutrina católica. Então, vamos aqui continuar o assunto sobre a campanha da fraternidade. E, só para quem não sabe, essa pastora da Igreja Luterana, Romy Bank, ela é feminista, sabe? Aquelas feministas, teóloga feminista. E ela, numa entrevista, ela disse com maior orgulho que está interpretando a Bíblia segundo, em conformidade, né, com as diretrizes de políticas públicas, trazendo as vivências, né, da atualidade para a igreja, para a Bíblia, né, para trazer ela cada vez mais para o nosso dia a dia. Então ela várias vezes defende os direitos reprodutivos da mulher, e isso quer dizer aborto e tudo mais, né? E assim, ideologia de gênero, e aos poucos, né, vai ser tudo implantado nessas políticas públicas que tanto ela colocou ali nesse texto base da campanha da fraternidade, né, que envolve todas essas questões, né? E assim, gente, questões LGBT nada contra. Mas o que a gente fala aqui é sobre essa questão da ideologia de gênero, que a gente sabe que é uma coisa que não funciona de jeito maneira, e que é uma forma de tirar completamente a identidade das pessoas, né? Tirar as pessoas completamente da sua identidade. Se não existe mulher, então, assim, não existe homem, né? Para eles, para quem trabalha com esse tipo de teoria maluca, então não existe nada. Então, esses gêneros todos que eles dizem que tem mais de 80 gêneros aqui no Brasil, então é uma coisa totalmente fluida. Então, assim, não tem sentido nenhum.
Então não tem sentido nem de lutar pela causa LGBT, já que não existe gênero. Então, assim, é muito louco essa explicação. Bom, para começar, essa pastora aí defende o assassinato de crianças. Não tem Sim. outro nome. Direitos reprodutivos da mulher é o eufemismo dos mais graves que eu já ouvi. Porque se fala em direitos reprodutivos da mulher, não fala no direito de existir de uma mulher em estágio fetal. Não existe, simplesmente não existe o direito de matar um ser humano inocente. Acabou. O resto é relativismo dos piores. Ideologia de gênero. Como assim ideologia de gênero? O dimorfismo sexual foi criado por Deus. E Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Negar isso não é apenas negar a ciência. Porque isso é científico, diga-se de passagem. Daqui a 1000 anos, um arqueólogo vai achar o osso do travecão lá, que tinha sei lá que tipo de gênero, e ele vai falar, era um homem. E não tem como escapar disso. Agora, é também uma negação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fez o que nós somos. A providência divina nos fez do jeito que nós somos. Os judeus rezam assim, obrigado por me ter feito homem, obrigado por me ter feito mulher segundo a sua vontade. Agora, o que a ideologia de gênero faz? O contrário. Ela nega a providência divina, ela se rebela contra os planos de Deus, ela se rebela contra a identidade humana, porque no momento em que nós não temos mais uma distinção de sexo, dimórfica, homem ou mulher, nós não seríamos mais humanos, porque isso é metafísica. O próprio do ser humano é ter um dos dois sexos. Então, existe uma rebelião aqui contra o homem. E justamente toda a ideia do humanismo que nega a centralidade de Deus e fala em antropocentrismo, em colocar o homem no centro de tudo, na verdade é mais uma armadilha de Satanás. Porque sem Deus o homem se degrada. Sem Deus o homem é uma besta. O que nós somos sem a alma, sem as faculdades superiores da alma? Bestas. Ou talvez menos que isso na cabeça de alguns veganos. Talvez menos do que um ovo de tartaruga na cabeça de um abortista. Sim. Então é nesse caminho que nós estamos indo. E esse documento lamentável, como diria o Zé Graça, lamentável, menino. Eu estou fazendo as piadas aqui, mas é para chorar. É para chorar porque eles estão desviando os fiéis do caminho de Deus. Eles falam, por exemplo, em todos darem as mãos, fraternidade, todo mundo amiguinho, porque eles não têm a coragem, a hombridade de chegar para os outros e pregar o evangelho como o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. E de pregar o evangelho a toda criatura. Não falam a verdade para eles. Vejamos o caso dos índios. Os índios se matavam em guerras fratricidas, praticavam sacrifícios humanos. Então chegaram os jesuítas e converteram esses índios, e não foi pela força, como a sua professorinha comunista aí, pessoal, do colegial vai falar para vocês. Porque não existe conversão pela força. Os cavaleiros teutônicos tentaram fazer conversão pela força na região do norte da Europa Oriental e não deu certo. Os jesuítas não cometeram esse erro. E os índios voluntariamente ouviram a palavra verdadeira dos jesuítas que lhe apresentaram o Deus que morreu por cada um daqueles índios. Tanto isso é verdade que existe ali Nossa Senhora de Guadalupe, que os cientistas não conseguem explicar como aquilo é possível. E Nossa Senhora se manifesta para um índio. E acontecem as conversões. Existem santos índios. Existe a primeira índia norte-americana convertida foi Santa Catherine. Então, isso cria uma nova civilização, isso cria novos paradigmas. Ao mesmo tempo em que a Igreja Católica protegia os índios contra a escravidão e também lutou contra a escravidão dos negros, protegia os direitos naturais e dava a eles um alento espiritual e temporal também, no sentido da propriedade privada, dos direitos. Tudo isso agora está sendo negado. E a maior caridade de todas, que levar a palavra do evangelho para alguém, está sendo negada. Em nome do quê? Em nome de um falso ecumenismo que já foi denunciado pelo Papa Leão XIII. É absurdo. Então, você pega, por exemplo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã defendia o irenismo. O irenismo seria a convivência pacífica entre várias religiões. Mas ele nunca defendeu que essa paz se sobrepusesse à necessidade de conversão e salvação das almas. Ele dizia que a paz entre as várias religiões era necessária para a conversão, a verdadeira fé que é a Igreja Católica. Isso Erasmo de Roterdã, que tem vários erros, hein? Erasmo de Roterdã, por exemplo, disse que o Papa Leão X exagerou ao apontar o dedo na cara do Lutero e falar que ele era um herejão. Eu diria que não, eu diria que o Papa Leão X até demorou para fazer isso. Ele e o Sacro Imperador
demoraram para fazer isso. Porque olha a desgraça que foi o Lutero. Demorou para alguém apontar o dedo na cara dele e falar que ele era um herege. Se o Papa Leão X tivesse agido antes, teria evitado a perda de muitas almas. Agora, ao mesmo tempo, agora eu vou chegar num ponto crucial. Erasmo de Roterdã tinha uma acertada muito grande. Influenciado por Santo Agostinho, ele defendeu uma doutrina sinergética através do qual o homem se salvava, usando a sua liberdade para cooperar com a graça de Deus. Com isso, ele destruía duas heresias. O pelagianismo, que pregava que o homem se salva por esforço próprio, não precisava da graça, isso faz o menor sentido. E ele também combateu o monergismo calvinista, uma falsa doutrina aí da sola gratia, através da qual o homem poderia se salvar só com a determinação da graça de Deus. O homem não precisa cooperar. Também não faz o menor sentido. Então veja, o homem precisa cooperar com a graça de Deus. Tudo que nós temos de bom vem de Deus, vem da graça de Deus. Mas o homem precisa dizer sim para Deus. Mesmo os hereges pelagianos, que pregavam o esforço próprio do homem, eles ainda defendiam um esforço para ir em direção a Deus. É absurdo achar que um ser finito pode ir ao infinito sem que o infinito tome iniciativa, mas ainda assim eles tentavam caminhar para Deus. O que é esse documento pseudo-católico, que é essa campanha da fraternidade? É pseudo-cristão. Isso aí é uma coisa, é uma cartilha marxista, isso daí. Gramsciana. O que eles pregam? Eles pregam que o homem, por esforço próprio, crie uma finalidade própria, uma soteriologia própria que não tem nada a ver com Deus. Eles querem criar uma utopia na Terra. Isso é utopismo, isso é Fourier, isso é socialismo científico, isso não é cristianismo. Eles vêm falar, eles falam um monte de abobrinha nessa cartilha marxista aí, e eles não falam uma única vez em Maria, em graça santificante, em salvação das almas, em mortificação. Não tem. Só tem politicagem. Somente politicagem, minha gente. Olha, não fala em Maria, Nossa Senhora, não fala São José, em dogmas, nada. Somente em praticamente políticas públicas. Marielle Franco, fascismo, nazismo, fala essas coisas assim, absurdamente políticas, né? E nada de salvação, nada de fé, praticamente eles desvirtuam as passagens da Bíblia. Então, assim, é uma loucura. E fora que uma coisa que eu acho que a gente também tem que falar, que ficou na outra live, nessa live eu acho bom de falar antes que se esqueça, existe um tal de um curso de férias, um curso de verão, na verdade, curso de verão, com palestras de verão, que essa Home Bank dá várias palestras de verão, falando sobre ideologia de gênero, militância política, racismo, feminismo, violência policial. E todos esses temas que são passados nesse curso de verão para adolescentes, para pessoas católicos e evangélicos, né? É do CZEP, né? E quem organiza tudo é o Padre José Beoso, Padre José Beoso. Tudo está ali na CNBB. É só entrar no site, procurar essa CZEP e tem esse curso de verão. Para você ver, tá tudo ali, gente. Como é que tem teologia? Esses temas que tá tudo ligado à teologia da libertação, sim, né? Ideologia de gênero, racismo, militância, tudo isso. A Igreja Católica está participando também. Eu estou falando não a Igreja Católica no geral, mas a CNBB sua, marxista, né? Uma pauta marxista está entrando, está tomando conta da nossa igreja. E a gente, nós, como católicos, nós temos que estar de olhos bem abertos mesmo, né? E perceber, quem tem ouvidos ouça, né? Que Jesus sempre falava isso. Quem tem ouvidos ouça, vamos prestar atenção, porque tem os falsos doutores da igreja, então preste atenção. A gente tem que prestar atenção para a gente não cair na conversa, que a gente já sabe que a serpente, ela engana pela conversa. Enganou até Eva, que tinha dons preternaturais. Imagina o que ela não é capaz de fazer conosco, a não ser que nós entendamos aquilo que São Francisco de Sales disse. Nós só conseguimos entender os mistérios, a profundeza da fé. Nós só conseguimos ler a Bíblia, por exemplo, de forma que realmente a palavra de Deus penetre a junção da alma com o corpo, como uma faca de dois gumes,
se nós deixarmos o Espírito Santo agir. Se o Espírito Santo nos der o entendimento. Só através da submissão ao Espírito Santo que nós podemos entender a profundidade da fé. Humildade. Essa é a mensagem de São Francisco de Sales. Então, a Igreja Católica, ela vai trazer a humanidade inteira sob a égide das verdades universais. Ela é, como o Olavo de Carvalho explica, a boa universalização. Ela não vai negar a cultura nacional, culinária, musical de cada povo. Ela vai simplesmente trazer tudo isso para a harmonia de uma verdade universal. Mas o que Satanás e os seus asseclas estão tentando fazer é criar o que o Olavo de Carvalho chama de má universalização. É a substituição dessa verdade universal católica por um projeto político universal. Um projeto político de um Estado mundial, através do qual todos vão se subordinar. E eles tentam manter aí a sua aceitação, não serem cancelados por essa cultura totalitária e laica da nova ordem mundial, através desse relativismo, desse respeito humano. É algo completamente satânico. Nós estamos vivendo a prefiguração da vinda do anticristo. Exatamente, né? A gente, na Bíblia mesmo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, né, Paulo já diz sobre a questão da vinda do Senhor, né? Ele fala que antes ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e a gente já está vivendo esse momento da apostasia, né? Pois é. E deve manifestar-se o homem da iniquidade. Então, primeiro vai vir essa apostasia e logo depois esse homem da iniquidade, o filho da perdição. A gente já está vivendo esse momento, né? Nós já passamos pela fase da apostasia e cada vez mais nós vemos pessoas ímpias brilhando, sendo glorificadas e aplaudidas no mundo inteiro. Você pergunta para qualquer esquerdinha, o que você acha do Papa Francisco? Qual é o melhor Papa da história? Então, eu vejo no cardeal Jorge Bergoglio uma prefiguração do falso profeta. O que ele está fazendo é destruir a igreja por dentro. Nós vemos os líderes mundiais, os piores, o Justin Trudeau, esse tipo de escroque, sendo glorificados como grandes estadistas. Eu não vou elogiar nenhum político aqui. Mas o que acontece é o seguinte: tanto se fala nesse falso documento sobre a irmandade do homem, a fraternidade, etc. E todo documento é permeado por um discurso marxista de luta de classes. E o que Papa Pio XI falava sobre o comunismo? O comunismo se resume a uma eterna luta de classes, uma cisânia que é completamente contrária ao que Cristo pregava, e a abolição. Olha aí, ó, que maravilha. Papa Pio XI. Divina Redemptores. Está ao contrário aqui, mas sobre o comunismo ateu. Essa encíclica é maravilhosa. E ele fala também que o comunismo é a abolição da propriedade privada, que é completamente contrário ao ensinamento da Igreja Católica. Outra indicação também de livro, olha. Tá difícil de ler o contrário aqui. Sobre a educação cristã, do Papa Pio XI. Divinas Ilius Magistri. E é impressionante que eles falam em unidade, mas promovem a luta de classes. Então é exatamente aquilo que eu falei. É a falsa universalização. É o que está ali. E aí, do que nós podemos concluir disso tudo? Eles não estão pregando uma harmonia na verdade. Eles estão pregando falsas doutrinas. E eles vão pregar essa falsa paz com o intuito de gerar mais conflitos. A abolir a propriedade privada é o caminho do conflito. Isso o Hans Hoppe, que é ateu, explica. Agora, eles falam tanto nisso e fazem uma cartilha política. As reivindicações políticas justas, elas não deixam de ser justas simplesmente porque nós temos que dar primazia aos bens espirituais. Pelo contrário, elas derivam a sua justiça da obediência à lei eterna de Deus. Então, eu vou dar um exemplo. Os zelotes, lá na época que a Judéia era ocupada pelo Império Romano, eles tinham uma justa reivindicação política, que era a resistência contra os romanos. Se os zelotes pegassem armas, montassem uma milícia
e matassem os legionários romanos, isso seria justo. O problema é que eles confundiram isso com a teologia. Eles quiseram determinar os bens espirituais pelas suas reivindicações temporais. Isso é injusto. É o contrário, são os bens temporais que devem determinar, são os bens espirituais que devem determinar os temporais. Então, eles acharam que o Messias era um Messias político. Eles acharam que Jesus Cristo ia descer do céu com uma Browning .50 e matar os romanos. E Jesus veio vencer um inimigo muito pior do que a opressão política. Jesus veio vencer a morte, o pecado e o demônio e nos dar a vida eterna. O resto é consequência. E aqui nós temos mais uma inversão farisaica nesse documento. Uma inversão que diz que as reivindicações políticas são a única coisa que importa e não a vida eterna. E o pior, não são reivindicações justas. Como elas não estão iluminadas pela lei eterna, elas passam a ser injustas. Estão querendo matar bebês. Estão querendo abolir a identidade sexual. Estão querendo até relativizar a pedofilia. Estão querendo abolir a propriedade privada e o livre mercado, pelo amor de Deus. Para isso, eu queria falar, como você falou sobre a questão de relativizar a pedofilia, você viu, essa semana teve aquele post de Débora Diniz falando sobre a questão de, nossa, Bolsonaro está perseguindo os pedófilos. E daí ela escreveu o texto. E depois o jornal É o País tentam fazer um malabarismo ali para dizer que não foi bem assim, o pessoal tá interpretando errado. Cara, tá ali. Literalmente, é só ler. Não tem como você interpretar, tá ali. E esse é o próximo passo. Daqui a pouco vão aprovar a pedofilia. O Olavo de Carvalho já falava há tanto tempo atrás sobre o lobby pedófilo das elites mundiais. Agora, outro detalhe que você muito bem lembrou. Os caras ficam citando a Marielle Franco como um grande expoente dos direitos humanos. Que expoente de direitos humanos é esse que pregava a morte de bebezinhos? Que expoente dos direitos humanos é esse que pregava ideologias vermelhas, assassinas? Então, eu vou falar a verdade para vocês aqui. A não ser que tenha acontecido um evento muito raro, muito difícil, dado as circunstâncias da morte da Marielle, que ela tomou vários tiros na cabeça. A não ser que tenha dado tempo dela se arrepender no último momento, ela está no inferno. Se ela morreu defendendo tudo aquilo que fez ela ser a Marielle Franco, aborto, comunismo, ela está objetivamente falando no inferno. É possível, embora difícil, é possível que Deus tenha concedido a ela uma graça de se arrepender no último segundo. Né? Não dá pra, os mistérios de Deus são mistérios. Mas objetivamente falando, se ela morreu defendendo aquilo, ela está no inferno. E ela é citada várias vezes como um expoente. Eu me pergunto, por que não citam verdadeiros expoentes dos direitos humanos, inclusive santos do século XXI, que foram martirizados, que derramaram sangue por Cristo? Por exemplo, a Beata Leonela Sgorbati. Ela era uma freira que dedicou a sua vida a ajudar crianças pobres na África, e ela foi morta pelos muçulmanos, metralhada, fuzilada, em 2006. Ela foi morta justamente pelo seguinte: os muçulmanos quiseram fazer uma retaliação a um discurso do Papa Bento XVI. Bento XVI citou um trecho de Manuel II Palaiologos, que foi um imperador bizantino no século XV, onde o imperador diz o seguinte: tudo aquilo que Maomé não plagiou dos judeus e dos cristãos, tudo aquilo que Maomé introduziu de novo, era coisa ruim e desumana, que foi imposta pela espada, que não era uma religião, uma doutrina de salvação, mas era uma desculpa política. Isso Manuel II Palaiologos falou. Aí os muçulmanos não toleram a verdade e, provando que Manuel II e o Bento XVI tinham razão, foram lá e descontaram numa freirinha. Olha aí que machões. Foram lá e metralharam uma freira que tudo que ela fazia era cuidar de crianças pobres, doentes, e educar as criancinhas da África. Então, o Manuel II estava certo. E aí o que essa encíclica faz? Não cita a moça, cita a Marielle, e ainda por cima prega a invasão da Europa pelos muçulmanos, falando que isso é acolhimento. Acolhimento é o demônio. Isso aí é para alguns figurõezinhos aparecerem, enquanto as moças europeias são estupradas. Sim. E cadê as feministas, né? Cadê as feministas defendendo as mulheres que são estupradas pelos povos islâmicos? Cadê? Né? E a gente não vê, a gente vê elas reclamando aqui. Né? Não, que nós não temos direito nenhum.
a feminista ela não está preocupada com a mulher. As Exato. feministas não defendem os direitos da mulher, nunca defenderam. É o contrário. As feministas atacam o homem como uma manobra indireta para atacar a mulher. O feminismo é o sindicalismo das barangas. Elas querem destruir a felicidade das mulheres. Enganar as mulheres como o demônio enganou Eva. Dizendo para elas que o casamento não vale nada, que a família não vale nada, que a maternidade não vale nada. E aí elas vêm com essa desculpa da mulher empoderada, da mulher independente. Nós vimos o que aconteceu com uma mulher empoderada e independente. A Gina Carano. Essa é uma guerreira. A Gina Carano, ela já é empoderada pelo físico dela, né? Uma lutadora de MMA forte, atlética. Ela tem um pensamento livre e independente. Independente, quando eu falo livre pensamento, eu não estou defendendo a heresia do livre pensamento que foi condenada pelos papas, né? Eu me submeto à doutrina católica. Mas ela tem um pensamento questionador que não se deixa prender pelas amarras do politicamente correto. Ela foi lá e questionou o politicamente correto, defendeu posições conservadoras, mostrando que ela é uma mulher que não se submete aos machos da nova ordem mundial. Uma guerreira mesmo. O que as feministas fizeram? Cancelaram ela e apoiaram a demissão dela. Então, é isso que as feministas fazem. Elas te tiram de Deus para te jogar pro demônio. Para te jogar no buraco da miséria. É isso que acontece. Agora, também é isso que vai acontecer no momento em que esse documento aí da fraternidade nojento, herético, defende o Estado laico. Como assim Estado laico? Quer dizer que tanto se fala que a igreja é mestra de assuntos de doutrina e de moral, e quando nós falamos na moral política, nós podemos descartar a igreja e criar um Estado que se acha Deus, e eles ainda falam em paz. Que tipo de paz eles defendem? Para começar, eles cometem um erro histórico. Porque foi graças ao papel dos monges católicos na Idade Média que a Europa foi pacificada. Da queda do Império Romano até por volta do ano 1000, até o período de ouro da vida monástica, os reinos europeus se matavam mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles não acabaram com a atividade bélica, nem vieram com um discurso pacifista nojento do cardeal Bergoglio. Eles simplesmente disseram, não, a profissão das armas pode ser santa, os bellatori podem ser santos, desde que eles façam valer o quê? A defesa da Igreja Católica e a justiça de Deus. Com isso, não houve uma paz perfeita. Aquilo não era um paraíso hippie. Existiam guerras. Mas houve um período de relativa paz dentro da Europa. O século XI, pelo menos no que tange a guerras dentro da Europa, o século XII também foram dos mais pacíficos. Porque, apesar de toda a fragmentação política da Europa, todos os monarcas estavam unidos pela fé católica. Mas quando isso acabou e vieram as heresias protestantes, e depois veio a paz de Westfália, os Estados Nacionais, a Revolução Francesa e a desgraça toda, o que nós temos? A sanguinolência do século XIX. A sanguinolência do século XX, das suas guerras mundiais. Então, de onde esses caras tiraram que Estado laico é pacífico? Muito pelo contrário. Foram maçons liberais que jogaram as bombas atômicas em 2 cidades católicas japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Então, esses caras não sabem nem o que estão falando. Que tipo de paz eles querem? Uma utopia de paz kantiana, onde os homens vão ser todos sangue de barata, escravos da nova ordem mundial? Eu prefiro uma guerra do que isso. Cristo não veio prometer uma utopia pacífica. Cristo falou que veio trazer a espada. A paz que ele prometeu, a paz de Cristo, que a gente tanto fala na missa, é uma paz espiritual. Não é a paz do John Lennon. Mas aqui existe uma confusão, uma politicagem, que não é apenas anticatólica e não é apenas anticristã. Ela é antirreligiosa. Porque não é mais a ligação do homem com Deus. É um objetivo temporal que contraria toda a movimentação do homem em busca de uma ligação com o sobrenatural. Se você apresentar esse documento para um budista, ele vai falar isso é antibudista. Porque não está falando em nirvana. Não está falando em elevação. Está falando em finalidades políticas. Quer dizer, nem religiosa essa carta consegue ser. Quanto mais cristã e quanto mais católica. Olha só, é o que eu quero falar aqui, ó. Na coalizão de movimentos que defendeu a pastora contra as críticas de católicos à sua participação, estão as ONGs financiadas por grandes fundações como a Fundação MacArthur, Ford Foundation e Open Society Foundation, do polêmico bilionário George Soros. Mais de 200 ONGs, entre elas grupos de defesa LGBT e direitos de defensores do aborto.
todos defendendo a Home Bank, né? Porque essa semana todo mundo caiu falando, né? Mostrando o que estava nesse documento, né? A maioria, os católicos, realmente mostrando, gente, olha o que ela está escrevendo, olha quem está escrevendo, uma defensora do aborto, defensora de todas essas pautas. E assim, olha as fundações todas internacionais que chegou para defender a Home Bank. Eles não vão parar. Isso aí, o que é, senão a prefiguração do grande reset, que eles tanto falam. Eles querem monopolizar todas as atividades humanas. Justamente porque eles querem negar a participação do homem na busca pelas virtudes. Então, de certa forma, eles são monergistas. Eles dizem, não, o homem não tem que ter participação nenhuma. Só que o Deus deles, aquele que vai dar a graça santificante sozinha, sem a cooperação do homem, é o Estado. Então, o homem não precisa mais buscar as virtudes nas suas relações de mercado, nas suas relações com a família, nas suas relações de produtor-consumidor. Tudo isso vai ser dado pelo Estado. E chega ao ponto desses caras falarem, você não vai ter nada e vai ser feliz. Então, eles realmente têm uma tentativa de macaquear o monasticismo católico. Porque o que é o monge, a seta, o monge cartucho? Eles têm pouquíssimas posses e são felizes, porque são cristãos. Eles não impuseram isso a ninguém. Eles, inclusive, falam que essa vocação é rara. A maioria dos homens tem vocação para ser pais de família, empresários, trabalhadores. E eles nos mostram uma vocação espiritual que deve ser reverenciada. Aqui é o contrário. Eles querem que todos nós sejamos ascetas, dando todas as nossas riquezas para o Estado, e sejamos artificialmente felizes porque eles assim impuseram e determinaram. Então, é a anti-igreja mesmo. Sim. Paulo, já temos quanto tempo de live? É só tu clicar nesse nome ao vivo. No botãozinho. Olha aí, 57 minutos. Infelizmente, temos só mais Já é 3 melhor minutos. finalizar, porque senão vai acabar perdendo a live. Olha, o tempo com você sempre passa muito rápido, Isaurinho. Oh, que maravilha. Ai, pois é, né, cara? Você perdeu a live todinha. Mas eu Mas quero essa agradecer. aqui ficou excelente, né? Então, eu queria só complementar algumas coisas rápidas aqui. Primeiro, eles citam Paulo, falando, vamos todo mundo dar as mãos, ser bonzinho, mas não citam Paulo, eles citam Paulo fora de contexto e não citam o que ele fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que desça um anjo do céu, se ele anunciar um evangelho diferente desse que a igreja ensina, que seja anátema. Então, esses caras estão todos excomungados. Outra coisa, eu quero recomendar esse livro aqui, O Diabo, o Lutero e o Protestantismo, escrito pelo padre Júlio de Lombardi. Ele fala assim, se o protestantismo estiver correto, então Cristo está errado. As portas do inferno prevaleceram, Pedro deixou de ser pedra e Cristo abandonou a igreja. Eu acho muito mais provável que aquele sujeitinho asqueroso que era Martinho Lutero esteja errado do que Cristo estar errado. E eu não estou aqui pregando ódio aos protestantes, pelo contrário. Eu já falei, amor é da bronca. Protestantes, larga esse negócio de Lutero e volta para casa. Voltem para a Igreja Católica. E para terminar, eu queria citar Santa Teresa d'Ávila. Ela disse, Cristo se manifesta no mundo através das nossas palavras, das nossas ações. Se nós não fizermos proselitismo católico, nós estamos negando Cristo ao mundo. Nós estamos sendo o oposto de Maria Santíssima. Verdade. Pensem nisso. Boa noite a todos, até mais. Temos mais 1 minuto, Isaurinha. Você quer dar algum recado? Eu só quero dizer a todos que, se quiserem seguir a minha página, Cristãos Pro Vida, vocês estão convidados. Lá é uma página da Defesa da Vida, nós somos contra o aborto. E não, eu não sou feminista, tá? Então, as pessoas perguntaram só porque eu tenho cabelo curto. Não sou. Esse cabelo curto foi devido a uma promessa que eu fiz. Eu tinha um cabelo bem grande, eu cortei o cabelo. E por isso que eu estou assim agora. Mas é isso, gente. Eu quero convidar todos e uma boa noite desejar. Muita paz para vocês. Um beijo. Muito obrigada, Paulo. Isaurinha, deixa o cabelo crescer de novo, mas eu sei que você nunca seria feminista porque você é muito bonita para isso. Feministas são feias. Não, Deus me livre. Olha, olha. Então, Vou deixar, vou deixar. pessoal, vigiar e orar. Essa é a mensagem. Beijo.